Boa noite, pessoal. Tudo bom? Satisfação imensa estar novamente com vocês, né? E hoje a gente vai falar de marcadores enzimáticos de função hepática, né? Um assunto muito importante, haja vista a imensidão de coisas que nós temos no nosso organismo atribuídas à função hepática, né? O fígado é, de longe, um dos principais órgãos que nós possuímos, né? Com a vitalidade imensa. Sem o fígado, não existe compatibilidade com a vida, né? Sem a função renal, por exemplo, a vida fica muito difícil. Mas existe a hemodiálise, né? Ela consegue, pelo menos em parte, tentar compensar a função renal. Mas não existe uma máquina para compensar a função hepática. É por isso que é muito importante, né? Além de preservá-la, nós, profissionais da saúde, entendermos como esse órgão tão importante funciona e entendermos as alterações que ele vai sofrer quando você tem as diversas doenças a que ele pode ser submetido e extrair dali informações, principalmente laboratoriais, para entender o que é que está acontecendo com esse fígado e, portanto, diagnosticar a respectiva doença e, obviamente, tratá-la, tá certo? Então, fígado é uma coisa que há muito tempo já desperta na humanidade um interesse muito grande por entendê-lo, ah, pela percepção da importância que ele tem em nossas vidas, desde os tempos da Grécia Antiga, por exemplo, você já tem relatos, inclusive nas lendas, né, gregas, de lendas que envolvem a percepção de autorrenovação, capacidade de renovar que o fígado tem, como é o caso da lenda de Prometeu, né? Prometeu, que era um titã, e no embate com os Zeus e outros deuses do Olimpo, né? E Titã acabou roubando fogo para entregar à humanidade, né? E em consequência disso, né, seu castigo foi ser amarrado numa pedra, no alto de uma montanha, e ficando vulnerável a uma águia que todo dia viria e comeria um pedaço do seu fígado, né? Porque aí já existia a noção de que o fígado tem uma capacidade de se regenerar. Então, ele tinha um pedaço removido todos os dias pela águia, mas aí se renovava e a águia vinha novamente, comia esse pedaço do fígado e aí ele teria seu castigo sempre renovado diariamente, tá? Então, isso é uma lenda que embora obviamente algo extremamente subjetivo, traz para nós a percepção do quanto as sociedades antigas, mesmo as sociedades antigas, já tinham essa percepção em relação ao fígado. O próprio Hipócrates já era o pai da medicina moderna, o próprio Hipócrates já percebia, ele após a morte, né, olhava muito o fígado dos pacientes após a morte e observava características na alteração de cor, do peso, e tentava associar isso com a clínica que o paciente tinha tido antes de falecer, tá? Então, a função hepática, ela é tão imensa e é por isso, por fazer muitas coisas como o fígado faz, e quando a gente tem algum problema no fígado, a gente também acaba tendo muitos problemas no organismo. Como normalmente ele faz muita coisa por nós, quando ele deixa de funcionar, então essas coisas vão deixar de acontecer. Então, quando você tem um paciente hepatopata, seja crônico ou agudo, independente do momento que você esteja passando por uma doença hepática, você vai ter sempre muitos problemas, porque o fígado tem uma capacidade imensa de fazer várias coisas. Por exemplo, o fígado, que é o maior e mais complexo dos nossos órgãos internos, tá? Quando a gente fala de órgãos internos, o fígado é o maior e mais complexo. Ele não é o maior órgão de todos por causa da pele, mas internamente é o fígado, tá bom? E no fígado é que nós vamos ter a biossíntese de
proteínas, todas as nossas proteínas, a grande maioria delas são produzidas no fígado, como as lipoproteínas, os fatores da coagulação, quase todos os fatores da coagulação, com exceção de poucos fatores, de dois fatores que não são produzidos a nível hepático. O fígado tem capacidade de sintetizar os sais biliares que vão ficar armazenados na bile para emulsificar as gorduras. As lipoproteínas que vão transportar o nosso colesterol. Tudo isso é produzido justamente na nossa função hepática. Lipídios também, que são de produção endógena, produção hepática. O glicogênio, né, que é a reserva principal de carboidratos no nosso organismo, é produzido no músculo, mas substancialmente no fígado. E é tão importante a produção do fígado, porque o músculo, por exemplo, ele utiliza o glicogênio só para ele, e o fígado não. O fígado degrada o glicogênio, e distribui para todo mundo como se fosse uma mãe, tá? Graças ao fígado que a gente consegue eliminar um composto bem tóxico para o nosso organismo, que é a amônia. A amônia é um composto extremamente tóxico, insolúvel, e que no fígado passa por um ciclo chamado ciclo da ureia, né? No ciclo da ureia, duas amônias, de forma resumida, claro, são conjugadas, né, com esqueletos carbônicos e formam uma molécula de ureia. E a ureia a gente consegue filtrar, ela é mais solúvel e eliminar na urina. Então, se o paciente tem uma doença hepática, ele tem uma tendência, por exemplo, a aumentar os níveis de amônia, tá? E a amônia é muito neurotóxica. Existe um quadro chamado de encefalopatia hepática. O paciente tem uma encefalite estrondosa, a cabeça parece que vai explodir. E quando você vai ver o problema é no fígado. Por isso que é encefalopatia hepática, porque o fígado não está funcionando e, portanto, não está conseguindo transformar amônia em ureia. O metabolismo da grande maioria dos compostos tóxicos do nosso corpo, seja um medicamento ou seja drogas, né, como álcool, por exemplo, basicamente é o fígado. Lá vai estar expressa, principalmente, aquelas proteínas do tipo CYP, né? CYP, citocromo P450, tem vários tipos, e elas lá viradas para detoxicar substâncias tóxicas no nosso organismo, tá bom? A função endócrina, o fígado participa, por exemplo, daquela sequência de eventos do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se nós formos relembrar, tudo começa no rim, porque o rim produz e libera renina para transformar a angiotensina gênio um em 2, tá? Mas essa conversão vai acontecer no fígado, tá? E para a formação de angiotensinogênio um. E a formação de angiotensinogênio 2 ocorre no pulmão. Então é rim, fígado, pulmão e depois a aldosterona volta para o rim. Então ele é importantíssimo para o controle da pressão arterial, né? Você tem quedas ativa chama renina angiotensina aldosterona, tá bom? E aí, como ele faz muita coisa, normalmente uma entidade que faz muita coisa, ela tem muita gente para ajudar, muita gente para trabalhar naquilo. Imaginemos uma empresa, né? Que uma empresa que faz muitas coisas, uma padaria bem grande, complexa, que vende vários tipos de pães, vários tipos de bolos, tá? Tudo ela tem em variedade. Para ter variedade, ela precisa de muita gente trabalhando, muita gente ali atuando. E, portanto, para isso, fazendo essa analogia, o fígado também. O fígado, para fazer tudo isso que vocês estão vendo agora, toda essa maquinaria funcionar, ele tem uma infinidade de estruturas trabalhando, que são justamente enzimas. E aí, qual é a exclamação sobre essas enzimas? Vamos pensar. Se essas enzimas estão bem concentradas dentro da célula, quando eu tiver alguma lesão e destruir as células do fígado, o que é que acontece com essas enzimas? Celular. Elas vão para o sangue, vão elevar os seus níveis, nós vamos dosar no laboratório e, portanto, vamos detectar que há uma lesão hepática nesses indivíduos, tá? Então,
É por isso que a gente fala, no início da aula eu estava trazendo para vocês marcadores enzimáticos de função hepática, tá? Porque a grande maioria são enzimáticos, embora a gente vai perceber que tem proteínas também que não são enzimas e vão também poder ser bastante úteis, tá bom? Mas quando a gente fala de dano, de lesão, de injúria, o fígado foi lá, sofreu a ação de um composto, ou de um vírus, ou de qualquer coisa que destruiu de fato o parênquima desse fígado, as células funcionantes desse fígado, nós vamos liberar, portanto, ali enzimas, tá? Quanto mais enzimas nós tivermos, maior foi o dano. Então, a quantidade de enzimas é proporcional ao dano, tá certo? E é isso que a gente vai ver hoje. Só que quando a gente fala em função hepática, você tem vários marcadores. Só que você não pode pedir absolutamente tudo, porque não vai fazer muito sentido, porque esses marcadores, embora sejam todos hepáticos, eles vão ter capacidade de verificar pontos em específicos da função do fígado. Por exemplo, se eu quero ver se a integridade desse fígado está inteira, ou seja, se ele está funcionando todo íntegro, não sofreu nenhuma lesão, ou o contrário, se ele sofreu lesão, eu vou observar fundamentalmente enzimas, porque enzimas estão dentro da célula, tá? De forma literal, estão dentro da célula. Se eu chego e causo uma lesão, eu destruo essas células, eu vou liberar todas as enzimas que estão dentro dessa célula. Então, a avaliação enzimática, ela é fundamentalmente uma avaliação de integridade do fígado. Então, se você quer, por exemplo, perceber se o paciente tem, né, algum tipo de hepatopatia ou lesão hepática, você pede enzimas, tá certo? Você vai pedir AST, ALT, e aí a gente vai ver gama GT e fosfatase alcalina, mas essas duas últimas estão mais ligadas com o sistema hepatobiliar, como nós vamos ver daqui a pouco. E eu posso também avaliar a função secretora, a capacidade de produzir um determinado produto e excretar para fora, que justamente tem produtos que ele sempre vai colocar para fora, não podem ficar no fígado, como é o caso da bilirrubina, ela tem uma produção hepática, tá? Numa parte hepática, que é a glucuronidização, e a fosfatase alcalina. Essas substâncias passam pelo fígado, mas têm que ser secretadas. Então, se elas estiverem elevadas, né? Se elas estiverem elevadas, isso vai indicar uma falha na função secretora. E como a gente viu, o fígado tem uma capacidade de síntese muito grande, muito substancial. Produz proteínas, produz fatores de coagulação. Oi. Acho que alguém deixou o áudio aí. Se quer uma dúvida. Qualquer coisa podem falar, tá? Nós vamos ter a capacidade também de síntese dessa função hepática podendo ser mensurada, tá? Podendo ser mensurada. Então, aí você pode avaliar a quantidade de proteínas, principalmente de albumina, fazer a relação de albumina de globulinas para saber como está a produção de ambas, que o normal é nós termos mais albumina e menos globulina, proporcionalmente. Isso é o que espera, tá bom? Se ocorrer qualquer desbalanço aí, podem ser algumas doenças, como nós vamos ver daqui a pouco. E o TP? TP é importantíssimo, porque o TP nos permite avaliar a capacidade de síntese, principalmente dos fatores da coagulação. Então, se perguntarem desses testes, qual ah, qual deles é utilizado para avaliação da função hepática, e não tiver nenhum desses aqui, e tiver o TP, pode marcar o TP. O TP é um teste do coagulograma, obviamente, mas ele também funciona como um teste de avaliação da função hepática, para avaliação da capacidade de síntese do fígado, já que os fatores da coagulação são proteínas produzidas fundamentalmente nesse fígado, tá bom?
Então, essas proteínas, né, principalmente a avaliação de proteínas, é uma das principais ferramentas que a gente utiliza. Porque quando você tem uma doença no fígado, qualquer, né, algumas mais, outras menos, mas sempre há um impacto na produção de proteínas. Então, a gente sempre tende a avaliar, tá bom? Só que dentro do universo das proteínas, a gente tem uma grande parte que é a albumina, cerca de 60% das nossas proteínas são albumina, e o restante, algumas globulinas, tá certo? Para avaliação de proteínas, o paciente precisa de um jejum de 4 a 8 horas, obviamente, ele não pode, inclusive, ingerir nada, né? O valor de referência, proteína total é de 6 a 8 gramas por decilitro, então, proteína é uma coisa que a gente tem que ter bastante no sangue, vejam que é uma quantidade substancial, tá certo? E a albumina representa, como representa cerca de 60%, tem que estar ali de 3,5 a 5,5 gramas por decilitro. E as globulinas, de 1,4 a 2,2, esses são os valores de referência, inclusive atualizados pelo PNCQ, né, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade no laboratório, tá bom? O que é que pode fazer com que esse paciente diminua a quantidade de proteínas no organismo? Leve, portanto, a uma hipoproteinemia. Alterações hepáticas, então você tem um paciente hepatopata, notoriamente vai reduzir, seja um paciente com hepatite, seja um paciente com cirrose, sempre você vai pensar nessa possibilidade de redução de proteína. Paciente com alteração renal, então um paciente que tem doença renal crônica, porque o paciente com doença renal crônica, ele não tem mais ou tem muito pouco função glomerular. O glomérulo, como nós vimos na aula passada, é quem faz a retenção das proteínas, né? O doente renal, ele não tem essa capacidade, ele deixa passar a proteína. Se vocês relembrarem na aula passada, é por isso que ele tem, esse paciente vai ter, né, albuminúria, vai ter albumina com muita força na urina. Do mesmo jeito que ele vai ter sangue, né? Ele vai ter uma hematúria e uma hemoglobinúria, os dois juntos, tá certo? Pacientes que têm desnutrição grave, obviamente, pacientes que têm marasmo, coxiocó, que são desnutrições severas, né? Muito encontrado em bolsões de pobreza muito grande. O marasmo é aquela doença que a gente vê em crianças africanas, por exemplo, extremamente desnutridas, só a pele e o osso, né? Ali aquele quadro se chama marasmo, que é uma deficiência calórico-proteica. E o coxiocó é uma deficiência proteica. E o coxiocó tem algumas características. A criança não fica magra daquele jeito, ela fica inchada, toda cheia de edema, porque perde proteína, principalmente a albumina. Quando a gente perde a albumina, há uma tendência a formar edema, porque a albumina contrabalanceia a pressão hidrostática, tá? Então, isso é uma característica também. Por exemplo, dá um exemplo, um paciente que perde muita a albumina e fica inchado. O paciente que é hepatopata, fruto de etilismo. Todo mundo, felizmente, conhece em algum interior, acho que a grande maioria é como eu, tenho uma formação interiorana, e todo interior, infelizmente, tem alguém que tem uso, vive, né, nas praças, né, aquela pessoa que bebe constantemente. Todo mundo conhece, né, uma pessoa etilista crônica. E a característica é sempre a mesma, o indivíduo todo inchado, o rosto bem inchado, o pé inchado, né? Então ele vive num edema generalizado, porque ele não produz albumina e aí a pressão hidrostática vai aumentando, e é por isso que quem é alcoólatra fica com a famosa expressão, né? O pé inchado, justamente porque vai perder muita proteína, tá bom? Doenças intestinais, quem tem doenças intestinais, por exemplo, como retocolite ulcerativa, e doença de Crohn, que são as duas mais comuns, né, crônicas, são, são muito parecidas com algumas diferenças. A diferença é que a retocolite é contínua e a doença de Crohn é salpicada e autoimune, mas as duas inflamam substancialmente o intestino, impedindo o processo absortivo de muitas coisas, quase tudo, inclusive de proteína. E na queimadura, né? Porque na queimadura você lesiona o compartimento vascular, extravasa líquido, plasma. Quando extravasa esse plasma, extravasa também proteína.
tá? Paciente com queimaduras, ele tem, pode ter dois, ele pode não, ele vai ter dois quadros bem característicos: a desidratação, que vai perder muita água, e a hipoproteinemia, tá certo? Então, ele tem que ter uma reidratação intensa e a reposição dessa proteína, tá? Obviamente, estou falando de queimaduras, né? No sentido de urgência e emergência, né? Você queimou ali a mão no fogão, por exemplo. E o que é que pode aumentar a quantidade de proteínas? Levar a um quadro de hiperproteinemia, inflamação crônica. Só lembrarmos ali que nas inflamações, por exemplo, nós vamos ter elevação de algumas proteínas, como o fibrinogênio aumenta de forma inespecífica, e a ferritina, né? Isso acontece, eu não teria tempo agora para explicar, mas de forma resumida, é porque o fígado, quando a gente tem inflamação, ele joga tudo lá em cima, de forma inespecífica, e acaba produzindo proteínas de uma maneira, né, intensa. É por isso que você tem elevação desses marcadores. E é por isso que a gente fala os famosos, né, marcadores de quadro inflamatório. Proteína C reativa, né, esqueci dela. Proteína C reativa, fibrinogênio e a ferritina também acaba sendo um marcador importante, tá? Além da alteração no VSH. Processos infecciosos, também pela chamada de inflamação, e em doenças autoimunes você também pode ter quadros de elevação de proteína. Uma das coisas que a gente avalia é a razão, nós vamos avaliar a, a, a razão albumina globulina, tá? A razão albumina globulina. Essa razão albumina globulina, ela é uma razão que mede a quantidade, obviamente, de albumina e de globulina. Como você já viu, o organismo ele tem que ter mais albumina do que globulina, tá bom? Quando você dividir a albumina pela globulina, você tem que encontrar um número entre 1,3 a 2,2. Se você encontrar entre essa faixa, está tudo normal. Não tem é, unidade isso aí. Não é grama, não é nada. É uma razão. Porque como é uma razão, não tem indicador, tá certo? Então, é, é muito utilizado para você entender se você tem, de uma forma inicial, você saber se tem alguma alteração ali, certo? Que se estiver desregulado, você já vai saber e vai investigar a possível causa disso, certo? Se essa razão, por exemplo, estiver diminuída, significa que você tem mais globulina, pode ter mais globulina do que albumina. Isso acontece, por exemplo, em doenças que você tem uma grande produção de globulinas, como, por exemplo, o mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma neoplasia, tá? É uma neoplasia hematológica de plasmócitos, e aí esses plasmócitos produzem uma infinidade de anticorpos, que são justamente globulinas. E aí desequilibram essa razão, porque muita globulina para pouca albumina, tá bom? Mas você pode ter, né, uma alteração decorrente na própria albumina. As globulinas estarem normais e a albumina está sendo muito alterada. Ou você tem uma produção muito baixa, como seria o caso de um paciente doente hepático, pensou em produção baixa, pensou em problema no fígado. Pensou em aumento da excreção de albumina, pensou em doença renal. Então, a produção aqui está baixa, então, problema no fígado. A excreção é que está muito alta, problema renal, tá certo? Então, existe essa condição. Nas doenças autoimunes também você vai ter uma produção muito grande de anticorpos, certo? Os famosos imunocomplexos. E a razão albumina, globulina muito grande, né? Normalmente está ligada com, não é que você vai ter uma tendência a produzir muita albumina. Pelo contrário, é porque a quantidade de globulinas vai cair substancialmente, como acontece em algumas doenças genéticas, né, que são mais raras, e algumas leucemias. Tem algumas leucemias, porque o que que acontece em algumas leucemias, principalmente agudas? O clone, né, a célula causadora da leucemia, ela é muito imatura, então ela não consegue, por exemplo, produzir
se for de linfócito, ela não vai conseguir produzir anticorpos, vai produzir globulinas. Então vai cair essa proporção, ok? Aqui a gente pode perceber o proteinograma. O proteinograma é um gráfico que expressa a quantidade de todas as proteínas que nós temos no corpo, né? Você já deve ter visto, mas eu vou deixar aqui só para a gente relembrar algumas coisas, né? Como vocês podem ver, a albumina ela é a mais concentrada das proteínas no nosso organismo. É por isso que o pico dela está super elevado. Logo depois a gente tem uma pequena elevação aqui, que é a fração alfa 1, depois alfa 2. Em alfa 1 a gente tem, por exemplo, antripsina, trioglobulina, alfa-fetoproteína, alfa 1 glicoproteína ácida. Essas proteínas todas estão agrupadas aqui. Em alfa 2 a gente tem alfa 2 globulina, aptoglobina, que é uma proteína importante para a gente identificar processos hemolíticos, porque ela se liga com a hemoglobina. Então, a aptoglobina, isso aqui eu quero até trazer para o curso de imunemato, tá? Para falar com vocês, porque a aptoglobina é um marcador estranho, assim, no sentido que quando a hemólise está rolando, está acontecendo, ele diminui. Então, a diminuição dele significa que a hemólise está alta. Ah, lá, quando eu for fazer o curso, vocês vão entender porque ela só é dosada quando ela está livre. Então, quando ela está ligada com a hemoglobina, ela cai, né? Seus níveis caem. Só que a queda dos seus níveis é justamente o que significa que o paciente está tendo muita hemólise, tá bom? Ceruloplasmina, macroglobulina. Aqui em beta a gente vai ter, por exemplo, as frações das lipoproteínas, né? Todas as LDL, VLDL, fatores do complemento como C3, a famosa e importantíssima transferrina. E a fração gama, né? São justamente globulinas imunológicas. Então, na fração gama, que é a última aqui, é onde todos os nossos anticorpos são produzidos, tá bom? Então, de forma resumida, é isso que traz o nosso proteinograma, tá bom? Um exame importantíssimo para avaliação de muitas doenças. É sempre importante entender bem o proteinograma. Então, veja o que é que acontece quando você tem um quadro crônico, né, de alguma doença crônica. A albumina vai cair, como vocês estão vendo, mas também vai cair as frações alfa 1 e alfa 2 e vai ter uma diminuição, né? Vai ter um aumento na quantidade de globulinas. Esse é um perfil de doença crônica. Por que que na doença crônica a globulina aumenta? Porque aí a doença já tem um tempo muito grande de existência, então dá tempo suficiente para o seu corpo já estar produzindo anticorpos. Além de produzir anticorpos, vai produzir numa quantidade grande. É por isso que a imunoglobulina aumenta e a albumina diminui, justamente para ceder mais espaço para a formação de imunoglobulina. No quadro agudo, você tem, né, uma característica diferente na doença, tá? A albumina cai, e há um aumento de frações, né? Há um aumento de frações, justamente alfa 2 globulina, tá? Como a gente tinha visto. E aí é nesse bojo aqui que vai entrar, por exemplo, ferritina, PCR, fibrinogênio, tá? Enquanto que as imunoglobulinas, elas nem vão para frente, nem vão para trás. No quadro agudo, elas vão se manter normais. É assim que a gente distingue um quadro de doença crônica pelo proteinograma e um quadro de doença aguda, certo? Então vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a albumina, tá? Os níveis de albumina. E eu tenho começando a ter uma elevação na quantidade de globulinas, de imunoglobulinas. É um paciente com uma cirrose. Então, como a cirrose é uma doença crônica, está começando a elevar os níveis de gama-globulina. Agora aqui eu tenho um paciente, né, com perfil de proteínas de fase aguda. A albumina cai e começa a subir as frações alfa 1 e alfa 2.
ferritina tá aqui nesse meio, tá? O fibrinogênio, a proteína C reativa, tá? Tudo isso vem nesse bojo. Tem muitas, por exemplo, as provas de EBSERH, SARA, né? Essa rede SARA. É sempre é difícil não ter uma questão de um proteinograma, tá? Sempre a gente vai encontrar uma criatura dessa ali pelo meio. E aí ele faz justamente isso, ele bota o gráfico, não diz nada, né? Ou diz pouca coisa, e você tem que saber a natureza. Obviamente não tem como você, de forma assim, a não ser que seja o mieloma, né? No mieloma você vai ter um aumento da fração gama-globulina. Não sei se acho que eu não coloquei, não. Só que esse aumento é assim, ó. É um aumento como se fosse o da albumina. O pico fica como se fosse o da albumina, certo? Aí você não teria dúvida, não. Aí você teria, de fato, um paciente com mieloma múltiplo, certo? Tivesse as informações da clínica, seria um mieloma múltiplo, ok? Então, dentro dos testes de lesão, portanto, quando a gente quer avaliar injúria, ou seja, qualquer tipo de dano, destruição no fígado, a gente vai avaliar fundamentalmente as enzimas transaminases, tá? As transaminases, ok? As transaminases são enzimas super encontradas em diversas partes do nosso organismo, mas muito também no fígado. Dentre as transaminases, nós vamos ter a transaminase alanina aminotransferase, tá? Também conhecida como ALT, né? Pelo acrônimo ALT. Antigamente ela era chamada de transaminase glutâmico pirúvica, TGP. A tendência é que a gente não chame mais assim e chame de ALT, né? Que é o termo moderno. É como os países da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, chamam, né? Alanina aminotransferase. Dentro do idioma deles, mas eles chamam alanina aminotransferase. E não mais transaminase glutâmico pirúvico, tá bom? Essas enzimas, o que é que elas fazem? Para serem todas do mesmo grupo, transaminases. Elas vão, né, fazer ali um reaproveitamento de aminoácidos, tá bom? No caso da ALT, ela vai reaproveitar a alanina, tá? Ela vai reaproveitar agrupamentos amina para formar alanina. É por isso que é alanina amino transferase. Ela vai ajudar na transferência desse amino para um esqueleto carbônico, tá? Para um resto do metabolismo da glicose, né? Nesse caso aqui, ela vai fazer isso do glutamato com o piruvato e aí vai formar a alanina, tá certo? Então ela vai catalisar a transferência de um nitrogênio, por isso que é amino. Amino é um composto nitrogenado. Então ela vai transferir esse nitrogênio do glutamato para o piruvato, tá certo? Do glutamato para o piruvato e formar alanina. É por isso que antigamente chamava transaminase glutâmico pirúvica, porque transferia do glutamato para o piruvato, mas convencionou que é melhor chamar pelo nome do aminoácido que se forma. Como é alanina, então é alanina aminotransferase. Enfim, isso foi um acordo internacional e é assim que a gente chama, tá bom? Então, vai ocorrer a transferência do grupamento amínimo para o piruvato e eu vou formar um alfa-cetoglutarato, que é um esqueleto de carbono, e tchan no final a alanina, um aminoácido, então uma molécula super valorosa e assim é que o corpo funciona, tá? E assim a gente não perde aminoácidos de forma tão insignificante, acaba reaproveitando o máximo que pode. Então ela tem uma meia-vida ali de cerca de 47 horas, tá? Quando ela é liberada no sangue, e tem um valor de referência de menor do que 50 unidades por ml, tá? Existem algumas coisas que tem miligrama por decilitro, mas está superadíssimo. O ideal é trabalhar com unidades por litro, que é uma enzima. É uma enzima. Dosagens enzimáticas
o ideal é que venham expressas em unidade por ml, que aí você sabe de forma mais fidedigna quanto tem daquele analito, tá bom? Nós vamos ter essa enzima principalmente no fígado, tá? E principalmente no citoplasma. Isso é uma informação importante, principalmente no citoplasma. Por quê? Porque a irmã dela, que é a aspartato aminotransferase, que é a mesma coisa. Aqui, que era antigamente chamada de TGO, né? Eu vou transferir um grupamento amino do glutamato para o oxalacetato e formar aspartato. Essa enzima, vou só pular aqui, ela está encontrada tanto no citoplasma quanto na mitocôndria. E isso é um diferencial, até botar um asterisco aqui. Por que que isso é um diferencial? Porque você tem uma célula, tá? E aqui você tem o núcleo, você vai ter o núcleo dessa célula e você vai ter mitocôndrias. Dentro da célula, no citoplasma, você vai ter ALT, tá? Você vai ter ALT. Se você tiver uma lesão aqui, você vai colocar o ALT para fora, tá? Uma lesão, portanto, no citoplasma, na membrana, é uma lesão. Agora, uma lesão que consegue danificar a membrana e também danificar a mitocôndria e, portanto, colocando haste para fora, né, a haste mitocondrial, ela é uma lesão muito grande, uma lesão muito mais intensa. É por isso que a haste é um marcador importante na avaliação da função hepática, porque ele indica a intensidade, a palavra é intensidade, tá? Intensidade do dano, tá certo? A intensidade do dano. Quanto mais você encontra a haste, mais indicativo de que aquela lesão foi muito grande, foi muito violenta, tá certo? Em comparação com a elevação de Alt, tá certo? O valor de referência de 10 a 40 unidades por ml também, tá? Em unidades por ml, veja que os níveis são sempre muito baixos. Essas enzimas não podem ser encontradas em concentrações muito grandes, tá bom? Então a gente vai avaliar elas numa série de doenças, inclusive a razão entre elas duas, tá bom? A gente vai ver a elevação de ALT e AST em várias doenças, hepatite, esteatose alcoólica, esteatose não alcoólica, que é uma doença causada pela degeneração gordurosa, né? Você vai ter uma degeneração lipídica, justamente pelo acúmulo de triglicerídeos no fígado, não decorrente do álcool. Na esteatose alcoólica, ele também acumula gordura, mas aqui é fruto do metabolismo do álcool. O metabolismo do álcool também vai bater na gordura, certo? Para avaliação de monitoramento de drogas hepatotóxicas. Todo mundo conhece alguém que já tomou um Roacutan na vida, como o Roacutan, por exemplo, é muito hepatotóxico, tem que monitorar constantemente alto e baixo para ver se ele não está acabando com o fígado, porque se tiver, não vai valer a pena perder o fígado para ficar sem espinha, né? O próprio câncer hepático, né? Isquemia da função hepática, tudo isso pode ser avaliado as transaminases. Só lembrando que ALT, né, ela é muito mais específica para o fígado do que AST, tá certo? Então ela é muito mais encontrada no fígado do que a AST. A AST é importante porque, como eu disse a vocês, indica muito a intensidade da doença. Porém, se perguntar por aí qual dos dois é mais, qual dos dois vai ser mais específico para o fígado é a ALT. Indiscutivelmente, a ALT vai ser muito mais específico, tá bom? A avaliação hepática, nós vamos ver, justamente como eu disse a vocês, a intensidade. Quando o dano é leve, você vai ter uma liberação de ALT e AST citoplasmáticas, as duas normalmente na mesma proporção. Quando o problema é grave, você tem uma liberação de alta e haste citoplasmática, mais a haste mitocondrial. Isso faz com que a razão haste-alt fique elevada, ou seja, os níveis de haste
tá? Os níveis de ácido vão ser maiores, vão ser notoriamente maiores do que o de álcool. Isso indica um dano muito grave na função hepática, tá certo? Então veja que não é só pegar os marcadores hepáticos, olhar se eles estão fora do valor de referência, está tudo bem. Se eles estiverem fora do valor, tem um problema hepático. Sim, mas indicando o quê? Indicando uma hepatite, indicando uma doença alcoólica, indicando um dano leve, indicando um dano moderado, você precisa entender, tá? Essas condições, inclusive para questionamentos, né, da conduta médica, tá certo? Não vamos esperar somente que o médico tome para si toda as decisões de entender todas as coisas, né? Até porque ele também é um ser humano, ele pode não lembrar dessas coisas e nós temos que entender, porque nós não vamos ser apenas operadores, né? Nós precisamos conseguir explicar tudo que a gente faz no laboratório. Isso é uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça. Tudo que você faz, você precisa saber explicar. Se você não consegue explicar o porquê daquilo, então você não sabe. Você tem que fazer essa autocrítica. Você sabe apenas colocar uma coisa para frente, para trás e operar. É diferente de entender de fato sobre aquilo, ok? Quando você dividir o valor de haste pelo valor de alt, você encontra o que nós chamamos de coeficiente de de Higgs, tá? Esse coeficiente é para indicar se o quadro é mais viral ou de doença crônica, como por exemplo a cirrose. Quando você dividir haste por alto e o valor der menor do que um, isso é muito característico de uma hepatite. Por que que o valor vai dar muito menor do que um? Porque na hepatite, vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai ter muita alt. Então, o denominador vai estar grande, maior, vai fazer com que o resultado seja um ou abaixo de um, 0,5, 0,6. Agora, quando eu tenho uma hepatopatia crônica, ou seja, a alt está maior, portanto, o numerador está numa quantidade mais elevada, isso vai fazer com que eu tenha um valor acima de um ali, tá bom? Então, esse é o coeficiente de Hits. Ele é importante também para nortear a pesquisa ali da função hepática, tá bom? No paciente que tem uso crônico de álcool, nós temos um perfil. Como o álcool é extremamente tóxico para o organismo, nós vamos ter uma quantidade muito grande de ácido mitocondrial quando comparado com outros pacientes, tá bom? Então, se você pegar qualquer paciente, né, que tenha algum tipo de lesão hepática, um paciente que toma Roacutan, que toma fluconazol, ou um paciente que teve uma intoxicação por paracetamol, que também é extremamente hepatotóxico, mesmo assim não vai se comparar com a quantidade de dano que você tem num paciente que ingere álcool cronicamente. Então, vai fazer com que você tenha uma quantidade de haste muito grande. Então, normalmente vai ser de pelo menos 3 para um ou 4 para um, tá certo? Inclusive, a alt nem se altera tanto, tende a estar, inclusive, próximo do valor de normalidade, enquanto a haste está lá em cima, tá? Então, a haste, ela é muito importante para essa avaliação do paciente alcoólatra. A GGT, a gama GT também, nós vamos falar dela daqui a pouco, também é um marcador que se altera em indivíduos que usam cronicamente o álcool, né? Mas o principal, como vocês podem ver, é a haste, tá certo? Justamente por causa do efeito extremamente tóxico do álcool no organismo, tá bom? Uma coisa importante é que os alcoólatras eles vão apresentar uma deficiência de uma enzima que é uma vitamina, tá? É a 5-fosfato piridoxina. É uma vitamina do complexo B, tá? O famoso piridoxilfosfato, tá certo? E o piridoxilfosfato é um fator limitante para a avaliação de ALT. Para a reação enzimática acontecer aqui em ALT, ó, para essa reação acontecer, você precisa de vitaminas do complexo B, de piridoxilfosfato. Como o alcoólatra tem vitaminas do complexo B muito baixas, pode ser que não dê. Eu já recebi alguns alunos que
Ó, professor, fui dosar a Alt, deu zero. Eu posso liberar? Não, não existe zero. Não tem como dar zero, tá certo? Aí eu olhe seu kit. Por que que eu olho o kit? Porque sabendo que a deficiência de piridoxina fosfato pode levar a um resultado errado, os kits de melhor qualidade, como Labitest, Biosystems, tá? Esqueci o nome daquela outra azulzinha agora. Ele já coloca o piridoxina dentro do kit, dentro do reagente. Aí não tem problema. O problema é, o kit dela não tinha piridoxil fosfato. Então ia dar zero mil vezes, ela podia repetir como ela já tinha feito mil vezes. Então, eu disse, terceirize, porque aí vão utilizar um outro kit e vai resolver o problema. Quando fez, deu baixo, mas deu 12 se eu não me engano. Então não tem como dar zero, tá bom? Então, Alt, tá? Alt tem uma maior especificidade na detecção de hepatopatias, né? Principalmente em pacientes assintomáticos, por quê? Mesmo que o paciente não tenha sintoma, porque ela é muito específica nesses casos. E também indivíduos não alcoólatras. Já a haste, né? Já a haste, ela é, já a haste está muito ligada no monitoramento de terapias com drogas hepatotóxicas, como Roacutan, fluconazol, tá? Pensou em medicamento que é hepatotóxico, paracetamol, pense na utilização de haste, tá bom? Se a haste tiver acima de 3 vezes o valor de referência, por exemplo, uma haste de 150, né, ou mais, isso vai ser o indicativo que tem que interromper a terapia, porque não vai valer a pena perder o fígado, tá bom? Pacientes que são obesos, eles podem apresentar um aumento de ALT, né? Isso é comum pela degeneração que a gordura pode causar, mas volta ao normal, né? Volta ao normal depois que ele acaba perdendo peso, tá bom? Quando você tiver um paciente obeso, você pode ter também elevação de álcool. E aí é inclusive até interessante em recomendar ele, porque ele pode ter doença hepática gordurosa não alcoólica, certo? Aí vai ser interessante fazer o ultrassom de abdômen para confirmar isso, tá bom? Nas hepatites virais, né, sejam agudas ou crônicas, tá? Nós vamos ter um aumento principalmente de ALT. A ALT é a principal marcadora para as hepatites, tá? A principal marcadora para as hepatites, seja A, B ou C, né? Essas duas aqui são pouco comuns, né? A D é defectiva, só funciona quando ela está associada com B e é bem difícil de encontrar por aqui, tá bom? Então veja que elas aumentam muito. E lembrar do coeficiente de Hits, né? Quando dá um ou abaixo de um, coeficiente de Hits, pensar em hepatite. Pensar em hepatite, ok? Outros marcadores importantes são, né, os de função hepatobiliar. E o que é a função hepatobiliar? Existe toda a estrutura do fígado, como vocês podem ver, mas principalmente, né, no interior dele, na parte posterior, onde desemboca os seus canalículos e a vesícula, né, existe um sistema justamente de canalículos, como vocês podem ver, que vão transportar ali a bile, né, a bilirrubina, sais minerais, para formar a bile aqui na vesícula biliar. E é por isso que a gente chama de sistema hepatobiliar, que está encontrado na parte final do fígado e no sistema biliar. Então, é um sistema importante, né, que está conectado com o fígado, faz parte do fígado e que vai encarregar de produzir a bile, né, e transportá-la pelas vias biliares, pelos canalículos biliares até que eles cheguem ali na vesícula biliar. Bom, e quais são os principais marcadores para essa região? Tá certo? Os gama GT, tá?
GT, aqui está o gama, mas nas guias, nos exames vem GGT. Quando vem a GGT, você já sabe que é gama GT, o marcador de são hepática. A fosfatase alcalina, ela é também chamada de ALP. Tem alguns livros que ela vem, né, como FA, certo? Fosfatase alcalina. É porque a ALP é do inglês, né? Fosfatase, a fosfatase em inglês é com P. Alcalino, né? Ao inverso, tá bom? Mas é a mesma coisa. ALP ou FA, a mesma coisa. Então, essas enzimas são bastante encontradas ali no sistema de canalículos biliar. E quando você tiver alguma obstrução aqui dentro desse sistema, elas vão estar super elevadas. Então, o processo de cálculos biliares, né, as famosas colangite, colelitias, elas vão liberar uma forte quantidade de gama-GT e fosfatase alcalina. Então, esse paciente, normalmente, ele chega com uma crise de abdômen agudo, muita dor no abdômen. E aí o médico vai pensar em muitas coisas. Primeiro ele vai fazer a clínica dele, porque pelos quadrantes a dor é mais no hipocôndrio direito, superior é fígado, né? No hipocôndrio esquerdo, aí é mais próximo do pâncreas e por aí vai. Só que isso não é soberano, né? Aí ele precisa do laboratório. Aí ele vai pedir amilase, lipase, para ver se é pâncreas. Se não for, ele vai descartar. Vai pedir os marcadores do fígado e vai pedir os marcadores de função hepatobiliar, gama-GT e fosfatase alcalina, tá? A gama-GT é uma enzima que faz a transferência de aminoácidos, só que, a diferente das outras, ela não faz no citoplasma, ela faz na membrana. A maior concentração nós vamos encontrar, né, rim e fígado, tá bom? Pâncreas também tem uma quantidade, mas não é tão significante. A fosfatase alcalina transfere, só que não mais aminoácidos, transfere fosfato. Por isso que se chama, obviamente, fosfatase alcalina. Tem um porém para ela. Você tem que ficar atento em relação à fosfatase alcalina e usar com bastante prudência, porque se ela tiver alta, certo, pode indicar um problema hepatobiliar, mas é interessante que ela esteja também acompanhando uma elevação da gama-GT. Porque se ela tiver só, ela também está encontrada no rim, no intestino, em ossos e na placenta. Então você pode ter tumores germinativos como de testículo, ovário, em que a fosfatase alcalina se eleva. Na gestação, ela vai se elevar, tá? Então sempre desconfie de fosfatase alcalina alta sozinha, tá bom? Se ela tiver elevada com a gama GT, ótimo, porque isso vai indicar problema hepatobiliar. Ela sozinha e a mulher não está, for uma paciente, não for uma paciente que esteja grávida, aí é um problema. Muito pode ser tumores ósseos, tumores germinativos. Não é bom ter elevação de prostatase alcalina sem ser uma crise de abdômen agudo ou uma mulher grávida, tá bom? Então vejam, você tem colangite, né, a colangite é uma doença autoimune, colangite esclerosante primária, tem anticorpos que atacam as paredes, né, dos canalículos e levam a uma degeneração, uma destruição progressiva dele, tá? A colelitíase é a formação de cálculos, né? Litíase são cálculos. Então, tudo isso, né, a obstrução biliar, que é a colelitíase, vai levar à elevação de fosfatase alcalina e de gama-GT nesses pacientes. Assim também, obviamente, como cânceres na via biliar, a própria cirrose a sua manifestação também pode levar, tá bom? A colangite esclerosante primária, tá bom? É uma doença que é muito ruim, mas ela é lenta, tá? A colangite esclerosante primária é lenta. Ela não vai acabar com o sistema hepatobiliar da noite para o dia, não, tá bom? Então, gama-GT elevado, né, associado com fosfatase alcalina, pode gabaritar no trato biliar. Ótimo, tá tudo bem, certo? Os valores, o problema é quando eles vêm isolados, né? O problema, principalmente quando é a fosfatase alcalina isolada. Aí tem que pensar, repensar e repensar.
Os valores mais altos, né, estão normalmente frequentes ali acima de 10 vezes, ou seja, você tem um valor de referência, quando você vai olhar, o paciente está 10 vezes acima. Pode olhar que é uma colestase crônica, tá? Quando você tem valores altos, você também vai encontrar, né, em alcoólicos crônicos, como eu tinha dito a você, principalmente gama-GT. Então, o alcoólatra ele vai ter muita haste e muita, né, GGT, tá bom? Ah, o uso de drogas indutoras do sistema microsomal, como fenitoína, tá? Indivíduos obesos, certo? Têm capacidade de elevar a gama-GT fosfatase alcalina. Lembrar, a fosfatase alcalina placentária, né, ela se eleva durante a gestação. Se for mulher grávida, ótimo. Não tem o que você se preocupe. Se não for, você vai pensar em coisas normalmente não muito boas. Tumores germinativos, como tumor de testículo, né? E também tumores cerebrais, ok? E aí você vai... interessante também que você veja se essa fosfatase alcalina é de fato do fígado. A origem dela é do fígado. Ou ela é de origem óssea. Se você dosar 5-nucleotidil, 5-nucleotidase, gama-GT, fizer uma eletroforese de proteínas hepáticas, e essas estruturas aqui também estiverem altas, ótimo, é do fígado. Agora, se você fizer e tá essa galera aqui toda normal, aí é um forte indício de que essa fosfatase alcalina é óssea, tá bom? E aí, um dos principais marcadores que nós vamos ter também, né, chegando, nos encaminhando aí para o restante da nossa aula, é a bilirrubina. A bilirrubina, eu falei ontem para quem assistiu a aula de hemoglobinopatias, né? A bilirrubina é o resto, né, do catabolismo do grupamento M. Então, quando o eritrócito morre, né, aqui jaz esse eritrócito, morreu, o ferro é todo reaproveitado, né? O ferro é todo reaproveitado pelo macrófago. E o grupamento M, né? O grupamento M, aquela porção que é as protoporfirinas, elas são reduzidas pela hemioxidase, transformadas em biliverdina, e essa biliverdina sofre outra redução e até chegar em bilirrubina. Só que essa bilirrubina, isso onde? No baço, tá? Esqueci de dizer aqui, isso no baço. Primeiro momento é no baço. Essa bilirrubina é não conjugada, ela é pouco solúvel, não tinha como eliminar isso do corpo. Por isso que ela é chamada de bilirrubina indireta, tá bom? Ela pega uma carona com a albumina. O fato dela pegar uma carona com a albumina não quer dizer que ela é conjugada, porque a conjugação é com glucuronídeos. E vai até o fígado receber esses glucuronídeos, tá certo? Aqui, ó, só para a gente lembrar, aqui é um eletroforese de somente bilirrubinas. A bilirrubina alfa, né, é a bilirrubina não conjugada, tá bom? Sem estar ligada com nada. A, a bilirrubina beta é a com monoglucuronídeo, apenas um glucuronídeo. A gama é com diglucuronídeo. Isso é uma coisa bem... Eu já vi isso cair numa prova de residência de patologia laboratorial. Bem específico isso, né? Mas pediram. Então, alfa é não conjugada, beta é conjugada com um glucuronídeo, gama com dois glucuronídeos e delta é ligada com a albumina, tá bom? Então, a primeira parte, né, transformação de bilirrubina acontece justamente na estrutura do baço. Vamos ter isso lá no baço. Ela corre, pega uma carona, né, e vem para o fígado receber os seus benditos glucuronídeos. E aí se torna bilirrubina conjugada. Ela pode ganhar um glucuronídeo ou dois glucuronídeos, como vocês viram, e virar bilirrubina monoglucuronídeo ou bilirrubina diglucuronídeo, tá bom? E aí uma parte dela, né, é refluxada pelos canalículos, por esses espacinhos, vai para a urina, e você tem a eliminação
de urobilinogênio e outra parte vem para o intestino, onde as bactérias terminam de degradar o estercobilinogênio em estercobilina e ela degradada dá aquela cor castanha às nossas fezes. É por isso que quem tem doença hepática, portanto, não consegue complexar a bilirrubina, uma das características é ter as fezes claras, né? Colia fecal, o nome desse quadro. A colia fecal, as fezes brancas. Não é que as fezes vão ficar com aquela característica um pouco mais amareladas, branca. Fezes brancas é um problema. Tá? Fezes é para ter um mínimo de cor, de amarelo para castanho, bom? Que indica que você converteu as bilirrubinas. Então, essa bilirrubina, ela pode ser conjugada, né? Justamente quando ela é conjugada, ela se chama bilirrubina direta. A delta é a que é ligada com a albumina, bom? E a não conjugada, também chamada de bilirrubina, é indireta, bom? Bilirrubina indireta. Lembrando, no laboratório a gente dosa a bilirrubina total e dosa a direta. Não dosa a bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta ela é calculada. Bom, ela é calculada. Como você tem a total e tem a direta, o total menos a direta vai ser justamente o resultado da bilirrubina indireta, tá bom? Então ela tem duas formas, né? Indireta, que é insolúvel, direta, que é solúvel. Ah, onde é que eu vou ter o aumento dessas duas? Substancialmente, quando você tiver aumento de bilirrubina indireta, você tem algum quadro de hemólise, como nós vimos ontem no curso. Doenças hemolíticas, hemoglobinopatias, anemias hemolíticas autoimunes, como a raiz, tá? E por aí vai. Pensou em doença hemolítica. Você vai ter uma elevação de bilirrubina total às custas da bilirrubina indireta. Quando você tiver um aumento da direta, você vai ter obstrução, colestase, cirrose, hepatite, ou seja, problemas na saída, problema no sistema hepatobiliar. Quando o problema for no fígado, vocês vão ver no quadro, eu vou mostrar, quando o problema for no fígado, as duas sobem juntas, né? Quando você tiver as duas, tanto indireta, indireta alta quanto direta também, aí o problema é hepático, tá bom? Nenhuma elevação, né, até a perda de mais de 50% de sua capacidade hepática. Então, quando o indivíduo tem uma elevação de bilirrubina, é sério, porque significa que pelo menos metade ali já foi comprometida. Antes disso, ele fica dando um jeito, mas quando ela começa, se manifesta de fato elevada, pode ir atrás, tem coisa muito séria, tá? Aqui a gente tem um quadro de hiperbilirrubinemia, né, neonatal, vê que a criança morreu, né, o cérebro bem pequenininho, que é o kernícterus. O kernícterus é uma hiperbilirrubinemia, igual vocês já devem ter visto que muitas crianças nascem com hiperbilirrubinemia fetal. E aí fica na UTI, né, fica fazendo fototerapia, bota um negocinho no olho, vai embora, tudo bem. É autolimitado, a grande maioria não tem muitos problemas. Agora, o kernícterus é uma hiperbilirrubinemia também, só que a grande agravante é que ele é nervoso. E aí não tem como. Como é que você vai fazer fototerapia, né? Um crânio. A luz não vai passar. Então tem que colocar albumina para a albumina entrar, tentar se ligar com essa bilirrubina. Só que isso leva tempo. E muitas vezes não dá tempo, como vocês estão vendo aí nessa criança, não dá tempo e a criança acaba falecendo, né? Então, o kernícterus é um quadro de hiperbilirrubinemia neonatal grave, né? Que leva muito a criança ao óbito, tá certo? Então, hiperbilirrubinemia conjugada, normalmente vamos pensar em obstrução, né? Colangite, colelitíase, câncer biliar, colangite, cirrose, tá? Então, é as situações que nós vamos encontrar essa aumentada, a total. A dosagem, né? Você pode fazer em soro, pode fazer em plasma, sempre livrando essa amostra do escuro, tá? Então, viu que tem bilirrubina, coloca um papel alumínio no tubo, ou usa aqueles tubo âmbar. Se não tiver o tubo âmbar, tudo bem, não tem problema. Mas
que é mais caro, mas coloca um papel alumínio para livrar da luz. E dosa também muito rápido para não ter interferência. Que vocês já viram, né? A criança fica na luz justamente porque a luz UV quebra a bilirrubina. Se você deixa a amostra em contato com a luz, ela vai quebrando a bilirrubina e ela vai dar menor do que realmente ela é. Então, sempre ter cuidado com a questão da luz. É interessante a avaliação, o mínimo de luz possível, mais próximo do escuro, né? Obviamente no escuro tem como, mas com luz muito baixa, tá certo? O reagente é o ácido sulfonílico com nitrito de sódio, tá? Você adiciona cofatores da reação, que são benzoato e cafeína, tá? Por incrível que pareça, tá certo? Benzoato e cafeína aceleram a reação de conversão da bilirrubina, tá bom? Inclusive, você só consegue mensurar a bilirrubina indireta, né, com a presença de benzoato e cafeína, porque ele vai converter toda a bilirrubina direta, e aí você vai conseguir fazer a subtração e ter o valor exato da bilirrubina total. Quando essa reação acontece, forma-se um composto, né, chamado azobilirrubina. Azobilirrubina. Azobilirrubina é dosada no espectro fotônico na luz verde, né? 525 nanômetros é uma luz verde, ao espectro de luz verde. E aí, dosa bilirrubina total, tá bom? Dosa bilirrubina total. A bilirrubina total, tá certo? Você vai ter a absorvância dela e multiplicar pelo fator de calibração que vem no kit. Ele vem dizendo qual é o fator que você tem que multiplicar. É um fator de decorreção que vem em cada kit. Mesma coisa para a bilirrubina direta. Só a indireta que você não dosa, você subtrai o total da direta. O valor da total, né, em adultos, adolescentes, crianças, 1,2 miligrama por decilitro e a direta 0,4 miligramas por decilitro. Tá bom? Em recém-nascidos, eu vou encontrar uma bilirrubina direta ali em torno de 0,4 e a bilirrubina total um pouco maior, é aceitável, até 5,1, 7,2, dependendo dos dias, 10,3. Por que que eu vou aceitar? Porque justamente extremamente possível crianças terem, e elas vão ter mais bilirrubina do que um indivíduo adulto, porque elas têm uma imaturidade hepática. Quando a gente nasce, o nosso fígado não está pronto ainda 100% não, tá? Isso é algo já estabelecido, é funcionante, mas não é 100% ainda não, tá? Como, por exemplo, os pulmões. Pulmões, quando a gente tem que nascer, obviamente, eles têm que estar 100% calibradíssimo, mas o fígado não, tá bom? Aí ele vai amadurecendo com o tempo, certo? Aqui a gente pode ver, como eu falei na aula de ontem, as causas, né, de icterícia. Você pode ter icterícia pré-hepática, icterícia hepática e icterícia pós-hepática. Se é pré-hepática, é algo que aconteceu antes do fígado. Então, o problema é que você vai ter uma destruição de células antes. E isso vai levar a uma elevação, principalmente da bilirrubina, tá, indireta. Então, quando você tiver destruição excessiva de células, como é o caso de anemias hemolíticas, eritroblastose, transfusões que deram errado, vai destruir muita hemácia, muito M, muita hemoglobina, ou seja, algo antes do fígado. Para confirmar, você pode dosar o potássio, porque como o potássio está muito dentro da célula, o potássio vai dar muito alto, tá certo? O potássio vai dar muito alto e confirmar que é algo que acontece antes do fígado. Agora, quando você tiver uma doença, como é o caso de cirrose e hepatite, que de fato compromete o fígado como um todo, você vai ter tanto bilirrubina direta quanto indireta e total, todo mundo junto, alto, tá? Porque o dano é no fígado. Confirmei quais são as melhores ferramentas para avaliar dano no fígado? Haste alto, as transaminases. Para dano, as transaminases, tá bom? Agora, quando é pós-hepático, ou seja, a bilirrubina não consegue sair, ela volta para a circulação. E aí, ou seja, tem alguma coisa obstruindo o sistema hepatobiliar. Quem são os melhores marcadores do sistema hepatobiliar? Ah,
fosfatase alcalina e GGT. Faltou GGT aqui, mas eu vou colocar. Bom, e quem é que vai estar aumentado quando você tiver obstrução? Quando a icterícia for pós-hepática, bilirrubina direta alta. Então, veja esse quadro, eu gosto muito desse quadro porque ele nos ajuda a entender fortemente os quadros de icterícia, né? Nem toda icterícia é igual. Você vai olhar para o paciente e dizer, o problema dele é no fígado. Vocês acabaram de ver que tem icterícia que o problema não é no fígado. O problema é antes do fígado. E tem icterícia que o problema pode ser depois do fígado. Então não vamos olhar para todo paciente e dizer que tem icterícia e dizer ele tem um problema hepático, tá? Isso é um erro crasso. Ok? Aqui são alguns exemplos de algumas doenças, né? Hepatite aguda, a gente vai ter, principalmente, ó, como é uma hepatite, um aumento muito grande de ar, ALT, maior do que AST, alteração na bilirrubina. Então, deixei esses quadros aqui para vocês irem depois se familiarizando. Doença alcoólica, ó. O alcoólatra, ele tem muita AST e tem muita GGT, tá certo? Aí uma série de outras condições, certo? Para vocês irem brincando ali. O paciente que tem cirrose, ou seja, ele já está basicamente perdeu o fígado. Então está tudo alterado, né? Está tudo bem alterado ali nesse paciente. E o colesterol e a albumina estarão diminuídos, tá bom? E por último, mas não menos importante, as hepatites. As hepatites aqui nesse quadro a gente tem A, B e C, D e E, mas fundamentalmente as mais comuns aqui são A, B e C. E as mais importantes de fato, B e C. Tá bom? Por que B e C? Porque cronificam. A hepatite A ela não cronifica, ela é hepatite aguda, como nós vamos ver agora, tá bom? Então ela é de transmissão fecal oral, então o indivíduo leva coisas à boca e acaba se contaminando, tá bom? Ela aparece um IgM, tá? 2 a 3 semanas após a infecção, por isso que o diagnóstico é muito clínico, tá certo? Para hepatite A, demora muito para aparecer os marcadores. A IgG aparece 1 a 2 semanas após o aparecimento da IgM, é um negócio que é surreal, né? Demora muito a sorologia de hepatite. E essa IgG fica pro resto da vida. Então, quem teve hepatite S, IgG vai aparecer toda vez que você fizer a pesquisa dele, indicando que você já teve contato com hepatite A. E ela não cronifica. Então, é importante a avaliação também de haste-out, tá bom? Porque a haste-out, após essa dinâmica dos anticorpos, eles vão aparecer. Eles vão aparecer ali normalmente de 1 a 2 meses, uma elevação, principalmente uma elevação de ALT nesses pacientes. Já a hepatite B, a hepatite B é muito mais grave, obviamente. Por quê? Porque cronifica. Ela tem a capacidade de cura? Tem, mas ela pode também cronificar. Então, aqui nós vamos ter alguns marcadores, como HBsAg, HBeAg, tá? Anticorpo anti-HBC, haste alto também vão estar presentes. Uma coisa em relação às hepatites, fundamental, é que quando aparecer HB, tá? HB significa que é um antígeno, tá? É um antígeno da doença. Se é um antígeno, você tem atividade do vírus. O vírus está ali, está rolando, tá certo? Você tem atividade. Se você encontra o marcador já dizendo anti, tá? Anti alguma coisa, então esse anti alguma coisa, ele é um anticorpo. Se é um anticorpo, então está havendo resposta do seu corpo, está dando uma resposta à doença, tá certo? Isso é um sinal bom, tá certo? Inclusive de tendência para a cura. Então vamos ver esses marcadores, ok? Então o HBS, AG, o S é de superfície, é um antígeno de superfície. Ele justamente indica presença, a presença do vírus. Bom, é ele que vai confirmar a presença desse vírus. O E é de envelope, tá?
O E é uma proteína de envelope, então ele indica replicação viral. Quando esse marcador está muito alto, presente, é muito ruim, porque está indicando justamente que o vírus está se dividindo excessivamente, tá bom? Agora, quando eu tenho IgG anti-HBe, ou seja, eu tenho anticorpo já contra a proteína do envelope e tenho anticorpo contra as proteínas do córeo viral, isso é bom. Isso é bom, porque são dois anticorpos, né? São dois anticorpos indicando que você tem resposta contra esse vírus, tá? Então, esse quadro, ele resume muito bem todas as possibilidades que normalmente aparecem perguntando sobre hepatite. Então, esse paciente, para o HBS, que é o que indica a presença, deu não reagente. O anti-HBC IgM, que é o anticorpo anticóreo, deu não reagente. O anti-HBC total, não reagente. E o anti-HBS também não reagente. Então, o que é que esse paciente tem? Tem nada. Ele não teve contato com o vírus nunca na vida dele. Ele nem adoeceu de hepatite na vida e ele nunca tomou a vacina contra a hepatite, o que é um perigo, né? Então, isso indica, tudo não reagente indica ausência de contato. Agora, vamos ver esse paciente aqui. Ele não reagente para HBS, então o vírus não está presente. Não reagente para o IgM, tá? Anti-HBC. Agora, o anti-HBC total deu reagente. Então, deve ser não, é o IgG. É o IgG dele que deu positivo, tá? Para o core. E o anti-HBS dele deu reagente. Esse anti-HBS, ele vai indicar cura, né? Ele vai indicar cura ou vacina, ou vacina, tá certo? Para esse paciente. Só que eu não vou, esse paciente aqui, ele não tem anticorpo por vacina, não. Por que é que eu sei que ele não tem vacina? Porque ele tem uma IgG contra o córeo. Quem tem IgG contra o córeo é quem já adoeceu por hepatite. Então, esse paciente ele tem imunidade contra a hepatite B, mas ele adquiriu essa imunidade após a hepatite B, tá certo? É diferente desse aqui, ó. Ele tem tudo não reagente, inclusive o anti-HBC total, tá certo? Inclusive o anti-HBC total. E ele só tem reagente o HBS, tá? O anti-HBS reagente. Então, ele tem imunidade às custas de vacinação. Esse é o perfil do indivíduo vacinado. Creio eu que todos nós aqui que já tomamos vacina contra a hepatite B, o que a gente espera ao fazer uma sorologia para hepatite é isso: não reagente para o HBS, não reagente para o IgM anticore, não reagente por a HBC do córeo total, ou seja, IgM e IgG. E reagente para o anti-HBS, tá bom? Agora, esse aqui deu reagente o HBS, e esse aqui indica presença, né? Então, já lascou de cara. O IgM também presente, então o vírus está presente e está na fase aguda, né? Está extremamente agudo. Está extremamente agudo. O HBC total pode estar reagente ou não, isso não, agora nem importa muito. E o indicador de imunidade, que é o anti-HBS, não está presente. Então, o que é que ele tem? Ele tem a infecção. Ele está com hepatite e isso está rolando há menos de 6 meses. Tá bom? Esse indivíduo aqui, né, tem HBsAg, PAN. Ele tem também, não tem a imunidade, tá? Aguda, IgM, mas ele tem a imunidade para o total, bom? Então, o que é que ele tem? Infecção pelo HBV. E justamente porque ele não possui a imunidade anti-HBs. Então, eu sugiro que vocês vejam e revejam essa questão. Primeiro,
uma dica que eu dou é entender o que significa cada um. Pegar aquela dica do apareceu HBS, é um anticorpo. Se é um anticorpo, é ruim, que indica que tem, tá indicando ali a presença do vírus, tá certo? E se apareceu o anti-HBS, é indicativo de cura. Por aí vai. E vai reavaliando essa tabela, tá bom? Já a hepatite C é um pouco mais tranquilo, porque o que a gente vai pesquisar ali é apenas o anti-HCV. Tá? O anti-HCV vai ser o principal agente que a gente vai pesquisar para a sorologia de hepatite C. Só que tem uma peculiaridade: o aumento, né, das transaminases na hepatite C é muito grande, muito grande. Então, ela tem um comportamento, se vocês observarem, ó, um aumento de ALT e AST, mas principalmente de ALT, né, numa quantidade imensa. Então, isso vai ser um forte indicador de hepatite. E quando você for investigar que hepatite é, se você fizer o anti-HCV, que é padrão, você vai constatar que é uma hepatite C. Então, na hepatite C, a gente tem como característica uma forte elevação das transaminases, principalmente de ALT, e a positividade para o anti-HCV, ok? Aqui é um casinho clínico que eu deixei, eu vou mandar o material para vocês sedimentarem, né, o conteúdo, e aí eu vou dar a resposta e colocar lá no nosso grupo, certo? Só